quase 2 anos eu andava de bicicleta por um caminho deserto em Orgeval, abaixo de Poissy, quando a brusca aparição de uma propriedade, à margem da estrada, me surpreendeu de tal maneira que saltei fora para vê-la melhor. Sob o céu cinza de novembro, no vento frio que balançava as folhas mortas, havia uma casa de tijolos à vista, sem nada de especial, no meio de um vasto jardim repleto de árvores antigas. Mas o que a deixava extraordinária era uma estranheza selvagem de apertar o coração e o terrível abandono no qual ela se encontrava. E como uma barra da grade fora arrancada, ostentando um cartaz imenso, deteriorado pelas chuvas, anunciando que a propriedade estava à venda, entrei no jardim, cedendo a uma curiosidade mesclada a angústia e mal-estar. Depois de 30 ou 40 anos, talvez, a casa permanecia desabitada. Os tijolos das corniches e dos enquadramentos, durante os invernos, haviam se deslocado, invadidos pelo limo e pela era. As lagartixas atravessavam sua fachada, assemelhando-se a rugas prematuras, recortando essa construção ainda bem sólida e larga. Embaixo, os degraus da varanda, fendidos pelas geadas, barrados por urtigas, ali estavam como um testemunho da morte e da desolação. E, sobretudo, a espantosa tristeza que vinha das janelas descortinadas, nuas e cegas, cujos vidros haviam sido quebrados a pedradas por garotos e deixavam entrever o vazio morno dos aposentos, assim como olhos apagados que ficam abertos num corpo sem alma. Depois, ao redor da casa, o vasto jardim era uma devastação só. O antigo canteiro de flores quase irreconhecível sob as ervas daninhas, as aleias desaparecidas, comidas por plantas vorazes, os bosques transformados em florestas virgens. Uma vegetação selvagem de cemitério abandonado sob a sombra úmida das grandes árvores seculares, das quais o vento de outono, naquele mesmo dia, uivando seu lamento melancólico, levava consigo as derradeiras folhas. Por um longo tempo fiquei ali, esquecido, no meio daquele lamento atormentado que emanava das coisas, o coração perturbado por um pavor absurdo, uma angústia crescente, dominado, no entanto, por uma compaixão ardente, um desejo de saber e de me solidarizar com tudo aquilo que eu sentia ao meu redor, a miséria e a dor. E quando decidi sair, tendo percebido do outro lado da estrada uma encruzilhada e uma espécie de taberna, entrei no restaurante, decidido a conversar com os habitantes locais. Havia apenas uma velha senhora, que me serviu cerveja. Ela se queixou de ter se estabelecido no caminho mais afastado, onde nem sequer passavam 2 ciclistas por dia. Ela falava sem parar, contando sua história, dizendo que se chamava Mãe Toussaint, que viera de Vernon com seu marido para tomar conta da taberna, que de início as coisas não tinham dado errado, mas que agora, depois de sua viuvez, tudo ia de mal a pior. E depois de uma enxurrada de palavras, quando comecei a fazer perguntas sobre a propriedade vizinha, ela foi ficando cada vez mais calada, olhando para mim com ar de desconfiança, como se eu desejasse arrancar-lhe segredos abomináveis. Ah, a mansão selvagem! A casa mal-assombrada, como se diz por aqui? Eu não sei de nada, meu senhor. Isso não é do meu tempo. Só faz 30 anos que vim para cá, e essas coisas remontam a 40 anos. Quando chegamos, a casa estava quase no mesmo estado em que o senhor a encontrou. Os verões se passaram, os invernos também, e nada muda. Apenas as pedras que despencam. Mas, enfim, eu lhe perguntei, por que não vendem a casa, não é mesmo? Já que ela está à venda. Ah, por quê? O que é que eu sei? Dizem tantas coisas. Sem dúvida, ao final, terminei inspirando-lhe confiança. Depois, ela estremecia ao repetir as coisas que lhe tinham contado. Ela me disse, para começar, que nenhuma jovem do povoado ousava entrar na mansão selvagem depois do crepúsculo, pois corria o rumor de que uma alma penada vinha até a casa todas as noites. E como eu me espantasse com o fato de que tão perto de Paris uma história parecida pudesse encontrar pessoas que nela acreditassem, a senhora deu de ombros, tentou disfarçar como se tivesse a alma forte. Em seguida, deixou que eu percebesse o seu terror inconfesso. Mas existem fatos, meu senhor. Por que não vendem? Vi compradores que vieram e partiram ainda mais rápido do que surgiram. E nunca ninguém reapareceu. É verdade.
Certo é o fato de que, assim como um visitante ousa se arriscar casa dentro, coisas extraordinárias acontecem. Portas que batem, se fecham fazendo um barulho enorme, como se um vento as empurrasse. Gritos, gemidos, soluços sobem da adega. E para os que cismam em permanecer, uma voz dilacerante lança um grito contínuo. Angeline! 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 Contendo um apelo tão doloroso que congela até os ossos. Eu apenas repito o que eu vi, e ninguém irá me desmentir. Confesso que comecei a me entusiasmar, tomado por um arrepio sob a pele. E essa Angeline, quem é então? Ah, senhor, é preciso lhe contar tudo, mas eu mesma não sei de nada. No entanto, ela acabou me contando tudo. Há 40 anos, por volta de 1858, no momento em que o Império Triunfante era uma sucessão de festejos, o senhor de G, que ocupava uma função nas tulherias, perdeu sua mulher, com quem tinha uma filha de uns 10 anos, Angeline. Um milagre de beleza, retrato vivo da mãe. 2 anos depois, o senhor de G casou-se novamente, esposando outra beldade célebre, a viúva de um general. E dizem que depois do segundo casamento, um ciúme atroz nasceu entre Angeline e sua madrasta. Uma ferida no coração por ver a mãe já esquecida, a outra adulta, obcecada, desolada por ver diante de si o retrato vivo de uma mulher cuja lembrança ela não conseguia apagar. A mansão selvagem pertencia à nova esposa, e ali dentro, certa noite, ao ver o pai abraçar a filha, em seu ciúme demente, golpeou a menina de tal maneira que a pobrezinha caiu morta, a nuca quebrada. Depois o resto foi abominável. O pai, desesperado, decidiu enterrar a menina com as próprias mãos, numa cave da casa. Para salvar a pele da assassina, o pequeno corpo permaneceu nesse lugar durante anos, enquanto mentiam que a menina passava um tempo com uma tia. Os uivos de um cão que começou a cavar o solo provocaram a descoberta do crime, e a sociedade local tratou de abafar o escândalo. Hoje, com o senhor e a senhora de G já mortos, Angeline volta todas as noites, chamada por uma voz lamentosa, vinda do além misterioso das trevas. Ninguém irá me desmentir, concluiu a senhora Toussaint. Tudo isso é verdade, assim como 2 e 2 são 4. Eu a escutei, espantado, chocado pelas incoerências da história, mas conquistado, no entanto, pela violenta estranheza desse drama sombrio. Esse senhor de G, eu já ouvira falar dele. Eu acreditava saber que, na realidade, ele se casara outra vez e que uma dor de família assombrava sua vida. Seria então verdade? Que história trágica e comovente. Todas as paixões humanas misturadas, exasperadas até a demência. O crime passional mais aterrorizante que se pode ver. Uma menina bela como o dia, adorada e morta pela madrasta, enterrada pelo pai num canto da cave. Era muita emoção e muito horror. Assim que voltei a subir na bicicleta, lancei um último olhar à mansão selvagem. A noite caía. A casa em desespero me olhava através de suas janelas vazias e perturbadas, parecidas com os olhos da morte, enquanto o vento de outono se lamentava nas velhas árvores. Por que essa história se fixou na minha cabeça até se tornar uma obsessão, um verdadeiro tormento? Ali estava um desses problemas intelectuais de difícil solução. Eu repeti a mim mesmo que lendas semelhantes percorrem os campos, que essa história não oferecia nenhum interesse direto a mim. Apesar de tudo, a menina morta me assombrava. Essa Angeline, delicada e trágica, que uma voz deplorável chamava todas as noites há 40 anos pelos aposentos vazios da casa abandonada. E durante os 2 primeiros meses do inverno conduzi pesquisas. Evidentemente, uma aventura tão dramática deveria ter transpirado. Os jornais daquele tempo, na certa, deveriam ter falado dela. Examinei as publicações na Biblioteca Nacional, sem nada descobrir, sem uma linha que se referisse a uma história semelhante. Depois interroguei os contemporâneos, os senhores da região. Ninguém soube me responder nitidamente. Obtive apenas contradições, tanto que abandonei toda a esperança de descobrir a verdade,
sem cessar de estar atormentado por um mistério, quando, por acaso, certa manhã, descobri uma nova pista. Eu ia, a cada 2 ou 3 semanas, fazer uma visita de confraternização, carinho e admiração ao velho poeta V., que faleceu em abril do ano passado, por volta dos seus 60 anos. Há muitos anos, uma paralisia das pernas o mantinha sentado na poltrona de seu pequeno escritório, na rua Assas, cuja janela dava para o Jardim de Luxemburgo. Ali, ele concluiu muito docemente uma vida de sonhos, vivendo apenas em sua imaginação, tendo construído para si um palácio ideal, onde ele teria, longe do real, amado e sofrido. Quem de nós não se recorda de seu belo semblante amistoso, os cabelos grisalhos e cacheados como os de uma criança, os pálidos olhos azuis que conservavam uma inocência e juventude. Não poderíamos dizer que ele sempre mentia, mas a verdade é que ele inventava, sem cessar, de modo que não se sabia nunca onde cessava a realidade e onde começava seu sonho. Era um senhor muito charmoso, afastado da vida há muito tempo, cuja conversa emocionava sempre como uma revelação discreta e vaga do desconhecido. Naquele dia eu confabulava com ele, perto da janela, dentro do estreito aposento que estava sempre aquecido por uma lareira incandescente. Lá fora, a geada parecia terrível. O Jardim de Luxemburgo estendia-se sobre o branco da neve, oferecendo um vasto horizonte de imaculada candura. Eu não sei como fui falar da mansão selvagem, dessa história que ainda me preocupava. O pai recém-casado, a madrasta ciumenta de sua afilhada, retrato vivo da própria mãe. Depois o enterro no fundo da cave. Ele me ouviu com seu tranquilo sorriso, que conservava mesmo durante a tristeza. Um silêncio reinou. Seu pálido olhar azul se perdeu ao longe, na imensidão branca de Luxemburgo, enquanto uma sombra de sonho emanou dele, parecendo provocar-lhe um leve tremor. "Conheci muito bem o senhor de G", ele disse lentamente. "Conheci a primeira esposa, de uma beleza sobre-humana. Conheci a segunda, não menos prodigiosamente bela, e eu mesmo amei apaixonadamente as duas, sem jamais lhes dizer. Conheci Angeline, que era ainda mais bela, que todos os homens teriam adorado de joelhos. Mas as coisas não se passaram assim como você me disse, de modo algum." Para mim foi uma forte emoção. Seria esta a verdade inesperada que eu tanto queria? Será que eu descobriria tudo? De início não fiquei desconfiado. Depois disse: "Ah, meu amigo, como você vai me ajudar? Enfim, minha pobre cabeça vai começar a se acalmar. Conte rápido tudo." Mas ele não me ouvia, os olhos perdidos ao longe. Depois falou com uma voz de sonho, como se estivesse recriando os seres e as coisas à medida que os evocava. "Angeline era, aos 12 anos, uma alma onde todo o amor de mulher já havia despertado, com seus enlevos de alegria e dor. Foi ela que ficou perdidamente ciumenta da nova esposa, que ela via diariamente ao lado do pai. Ela sofria como se o segundo casamento tivesse sido uma traição terrível. Não era mais apenas sua mãe falecida que o novo casal insultava, mas ela mesma quem torturavam, ferindo seu coração. Todas as noites, ela ouvia sua mãe chamando-a do túmulo. E uma noite, para ir ao seu encontro, sofrendo demais, morrendo demais de amor, essa menina de 12 anos enfiou uma faca no coração." Soltei um grito. "Meu Deus, será possível?" "Que tristeza e que horror", continuou dizendo ele sem me ouvir. "Quando o senhor e a senhora de G encontraram Angeline em sua pequena cama, com a faca plantada no meio do peito. Eles estavam na véspera de viajar para a Itália. A velha babá que criara a menina estava em casa. Diante do terror de serem acusados injustamente por um crime, eles aceitaram a ajuda dela e realmente enterraram a menina, mas num canto da estufa que fica no fundo da casa, sob o pé de uma grande laranjeira. E ali ela foi encontrada, no local apontado pela velha babá após a morte do casal." Dúvidas me assolaram.
Eu as examinei tomado de uma inquietude, perguntando-me se ele não inventava a história toda. Mas, perguntei, o senhor então acredita que Angeline possa voltar todas as noites sob os gritos dilacerantes de uma voz misteriosa que a chama? Dessa vez ele me fitou e continuou a sorrir com um ar indulgente. Voltar, meu amigo. Todo mundo volta. Por que você não quer que a alma da querida mortinha ainda habite o local onde ela amou e sofreu? Se há uma voz que a chama, é que a vida não recomeçou para ela. E irá recomeçar, tenha certeza disso, porque tudo recomeça. Nada se perde, nem o amor, nem a beleza. Angeline, Angeline, Angeline! E ela renascerá no sol e nas flores. Decididamente, nem a convicção nem a calma me vinham. Meu velho amigo V, o poeta menino, só me deixara mais atormentado. Certamente ele inventava coisas. No entanto, como todos os videntes, talvez ele visse adiante. É bem verdade tudo isso que o senhor me contou? Ousei lhe perguntar, dando risadas. Ele também se alegrou. Mas é claro que sim. Será que o infinito também não é verdadeiro? Esta foi a última vez que o vi antes de me ausentar de Paris pouco depois. Eu o revi uma vez, com seu olhar sonhador, perdido nos lençóis brancos de Luxemburgo, tão tranquilo na certeza de seus sonhos sem fim, enquanto para mim a necessidade de descobrir a verdade, sempre fugidia, me devora. 18 meses se passaram. Fui obrigado a viajar, tive grandes preocupações e grandes alegrias na vida, envolto na tempestade que sempre nos conduz ao desconhecido. Mas sempre, durante certas horas, eu ouvia vindo de longe, passando por mim, o grito desolado: Angeline, Angeline! E ficava trêmulo, coberto de dúvidas, torturado pela necessidade de saber. Eu não conseguia esquecer. Não existe inferno pior que a incerteza. Não sei dizer como. Durante uma noite admirável de junho, eu me vi de bicicleta, no caminho afastado da mansão selvagem. Será que decidi revê-la formalmente? Seria um simples instinto que me fizera deixar a estrada principal para me dirigir até ela? Já passava das 8 horas, mas o céu naqueles dias mais longos de verão brilhava ainda no entardecer triunfal, sem nuvens, um infinito de ouro e azul. E que ar leve e delicioso, que aroma bom emanava das árvores e ervas, que terna alegria na paz imensa dos campos. Como da primeira vez em que avistei a mansão selvagem, o espanto me fez saltar fora da bicicleta. Hesitei um instante. Não era mais a mesma propriedade. Uma bela e nova grade reluzia ao entardecer. Havia muros agora, e a casa, que eu mal conseguia ver entre as árvores, parecia ter retomado uma risonha alegria de juventude. Seria então a ressurreição anunciada? Angeline teria voltado à vida diante dos apelos da voz distante? Fiquei parado na estrada, sob impacto, olhando, quando alguém deu um passo atrás de mim e estremeci. Era a senhora Toussaint, que trazia consigo uma vaca de um pasto vizinho. Eles não tiveram medo, esses aí, disse eu, apontando para a mansão. Ela me reconheceu, deteve o animal. Ah, senhor, existem pessoas que atropelariam o próprio bom Deus. Veja, já faz 1 ano que a propriedade foi comprada. Mas é um pintor quem fez isso, o pintor B. E o senhor sabe, os artistas são capazes de tudo. Depois ela puxou a vaca, acrescentando com um abaixar de cabeça. Enfim, precisamos ver como é que isso vai acabar. O pintor B, o delicado e engenhoso artista que pintou tantas amáveis parisienses. Eu o conhecia um pouco. Nós já havíamos nos cumprimentado nos teatros, nas galerias, por todo lugar em que nos encontrássemos. E, bruscamente, um desejo irresistível de entrar, de lhe confessar tudo, de suplicar para que ele me contasse a verdade sobre aquela mansão selvagem, cujo lado desconhecido me obcecava. E, sem raciocinar, sem pensar que usava minha roupa de ciclista, empoeirada, um traje que agora se começava a tolerar, conduzi minha bicicleta até o tronco musgoso de uma velha árvore.
Ao nítido tilintar de uma campainha presa à grade, veio um empregado doméstico e lhe entreguei meu cartão. Depois ele me deixou um instante aguardando no jardim. Minha surpresa foi maior ainda quando lancei um olhar ao redor. A fachada da casa fora consertada. Não havia mais lagartixas, nem tijolos desconjuntados. A varanda, enfeitada de rosas, parecia dar boas-vindas alegremente. E as janelas, vivas, riam agora, expressando uma alegria interior por trás da brancura das cortinas. Depois era o jardim desembaraçado das urtigas e ervas daninhas, os canteiros reformados, as velhas árvores rejuvenescidas na paz secular, sob a chuva de ouro de um sol primaveril. Quando o empregado reapareceu, ele me introduziu ao salão, dizendo que o patrão fora até um vilarejo vizinho, mas que não tardaria a voltar. Eu teria esperado horas. Fiquei pacientemente examinando de início o aposento onde me encontrava, decorado luxuosamente com tapetes espessos, cortinas de cretone, um vasto divã e poltronas profundas. Fui surpreendido pelo brusco final do dia. Depois, a noite caiu quase completamente. Não sei quanto tempo fiquei ali. Eu fora esquecido e ninguém trouxe uma lamparina. Sentado nas sombras, comecei a relembrar toda a história trágica, abandonando-me ao sonho. Será que Angeline fora assassinada? Será que Angeline se suicidara enfiando a faca no coração? E confesso, dentro dessa casa assombrada, outra vez escura, o medo me tomou. Um medo que não era apenas um leve mal-estar, um frio à flor da pele, mas algo que exasperava, que me congelava inteiro dentro de uma loucura abominável. De início tive a impressão de que ruídos vagos vinham de algum ponto. Era das profundezas da cave, sem dúvida, que surgiam uns lamentos surdos, soluços abafados, passos pesados de fantasmas. Em seguida o ruído aumentou, aproximou-se. Toda a mansão obscura pareceu me encher desse desespero detestável. E subitamente o terrível apelo ecoou. Angelina! 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 Com tamanha força crescente que pensei sentir o sopro frio na minha face. Uma porta do salão se abriu violentamente. Angelina entrou, atravessou a peça sem me ver. Eu a reconheci, sob a luminosidade que entrou juntamente com ela do vestíbulo iluminado. Era bem a pequena morta de 12 anos, de uma beleza miraculosa, com seus admiráveis cabelos loiros sobre os ombros, vestida de branco, toda branca, da terra de onde vinha toda a noite. Ela passou muda, perdida, desapareceu por outra porta, enquanto um novo grito retomava ao longe. Angelina! 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 Eu fiquei de pé, o suor na testa, preso por um horror que eriçava todos os pelos do meu corpo, sob o vento do terror vindo do mistério. Logo em seguida, creio, no momento em que o empregado finalmente me trouxe uma lamparina, tive consciência de que o pintor B estava ali e que ele me apertava a mão, desculpando-se por ter demorado tanto tempo. Eu não tive amor próprio. Contei-lhe imediatamente minha história, ainda tremendo. E com que espanto ele me escutou. Com boas risadas me acalmou. Você certamente não sabe, meu caro, que sou um primo da segunda senhora de G. A pobre mulher. Acusá-la do assassinato dessa criança que ela amou e cuja morte ela lamentou tanto quanto o pai dela. Pois a única verdade é que, de fato, a pequena morreu aqui. Não por sua própria mão, Deus meu, mas por uma febre brusca. E seus pais tomaram tanto horror dessa casa que jamais quiseram voltar. Isso explica por que ela ficou desabitada. Depois do falecimento do casal, houve uma série de processos legais que me interditavam a venda. Eu a desejava. Esperei longos anos. E lhe garanto que ninguém de nós que vive aqui jamais viu uma alma penada. Um pequeno tremor voltou e eu balbuciei. Mas Angeline, eu acabei de vê-la agora há pouco. A voz terrível que a chamava, e ela passou por mim e atravessou a sala. Ele me fitou, espantado, pensando que eu enlouquecia. Depois, subitamente, soltou a gargalhada típica de um homem feliz. Foi a minha filha que o senhor acabou de ver. Justamente o padrinho dela era o senhor de G, que lhe deu o nome de Angeline, como lembrança de sua própria filha. E sua mãe a chamou agora, por isso ela atravessou esta sala. Ele mesmo abriu uma porta e gritou novamente. Angeline!
Angeline! Angeline! A menina voltou, mais viva, mais vibrante de alegria. Era ela, com seu vestido branco, os admiráveis cabelos loiros sobre os ombros, e tão bela, tão radiante de esperança, que era como uma primavera que trazia a semente da promessa de amor, a longa felicidade de uma existência. Ah, querida menina que regressa, a nova criança que renasceu da menina morta. A morte fora vencida. Meu velho amigo, o poeta vê, não mentira. Nada se perde, tudo recomeça, tanto a beleza como o amor. A voz das mães as chamam, essas garotas de hoje em dia, as apaixonadas de amanhã, e elas revivem sob o sol e no meio das flores. Era sob o despertar da criança que se tornava assombrada a casa que hoje voltou a ser jovem e feliz, na alegria finalmente reencontrada da vida eterna.